Legal. Boa noite mais uma vez. Agora sim, oficialmente, né? E já com a gravação rolando. Nós estamos aí no nosso terceiro encontro e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho dessa estratégia Jimmy e vamos trabalhar a vivência do Jimmy. Espero que vocês gostem bastante, que essa vivência foi preparada com muito carinho aí para vocês. Bom, temos 5 momentos hoje: o momento do acolhimento, o início de conversa, conceitos importantes, a vivência e depois o para concluir, finalizando ali a nossa reunião. Vou iniciar com o acolhimento. Vou só lembrar vocês de manter as câmeras abertas por conta ali do BI e da certificação de vocês, tá? O nosso acolhimento hoje ele é uma tirinha, então eu vou fazer a leitura da tirinha e depois a gente já dá sequência. Esse é Pedrinho, o mais jovem crítico de literatura. Odiei esse livro, não tem nenhum desenho. Enfim, esse é o Pedrinho. Muito bem. A gente reflete muito, né, de como será que serão os nossos críticos literários de agora em diante, né, de acordo com essa tirinha ali. O Pedrinho, que é o mais novo crítico, e ele diz que o livro não foi interessante para ele porque não tinha nenhum desenho. Será que isso é importante? Será que só o desenho é importante para eu dizer se o livro é bom ou é ruim? E você, professor, será que você já leu um livro que você odiou muito, mas que outra pessoa tenha amado? Ou, por exemplo, um livro que não tenha tanta imagem, mas você odiou, mas o outro amou? Quem já leu um livro que odiou, que não gostou de forma alguma, mas que uma outra pessoa falou que adorou? Pode dar um joinha aí ou levantar a mãozinha. A Crislane. Quem mais? Só a Cris. A Ivone. Bruna. E o contrário. Quem já leu um livro que amou e outra pessoa disse que odiou? A Bruna de novo. Quem mais? Daiane. Mais alguém? Vamos participar, então. Eu vou pedir para alguém falar, contar para a gente. Ó. Uma das meninas que levantou a mão aí, tanto na primeira quanto na segunda pergunta, Bruna, Ivone, Daiane, enfim, conta para a gente um pouquinho dessa experiência de vocês, de ter lido um livro que vocês odiaram e outra pessoa gostou, ou que vocês odiaram e a outra pessoa gostou. Vamos começar? Começa, Daiane, falando para a gente como que foi essa sua experiência. Olá, boa noite. Não sei se vocês estão me ouvindo. Então, eu, na verdade, a experiência do livro de que eu li e gostei, né? Assisti o filme, assisti a série, li o livro também, que é O Amor e Gelato, que é uma paixão da minha filha também. E é um livro muito lindo, assim como tem pessoas, que é um livro de romance, né? Assim como tem pessoas, a minha outra filha não gostou, porque ela gosta da ação e não gosta do romance, né? Então, são questão de gostos, né, prof? Exatamente, né? Não nem sempre, né, um livro vai agradar a todos, né? Tem essa questão de gosto, tem também, como você citou ali, ação e romance, né? O gênero também é algo indicativo que mostra muito isso. Alguém mais quer contar a sua experiência? Bruna? A Bruna levantou nos dois, Bruna, conta pra gente. Eu até queria falar, prof, mas minha voz não está ajudando hoje. A voz da Bruna não está ajudando. Ah, que pena. Vamos lá, então. Bom, eu vou dar continuidade, depois, conforme vocês quiserem falar, vocês vão participando. Eu gosto desse povo aqui, é um povo bonito e participativo. Vamos lá. Mas é assim mesmo, a professora, a Daiane, ela disse bem, né? Existem gosto e gosto.
E é muito legal que são esses gostos e essas leituras que vai fazer despertar no leitor a vontade, muitas vezes, de ler de novo, de ler outro livro, de querer buscar mais coisas ali para ler, né? Então, essa experiência literária que a gente fala e que a gente traz aqui para vocês, ela pode ser muito afetada pelo que a gente lê. Por que muito afetada pelo que a gente lê? Porque eu posso ler e achar chato, eu posso ler e sentir prazer, achar interessante, achar muito bom, achar péssimo, enfim, né? Ter empatia, se reconhecer, me ver naquela leitura, né? Conhecer algo novo. Então, assim, a leitura, aquilo que a gente lê, ela afeta demais o nosso pensamento, a nossa concepção. Então, nem tudo que eu vou ler vai ser maravilhoso. Às vezes eu vou ler algo que eu não vou gostar tanto assim, mas é importante também que eu leia aquilo que eu também não gosto muito, né? Eu acho que essa experiência leitora, ela é muito bacana por conta disso. Não vou ler só o que eu gosto. Eu preciso ler também o que eu não gosto para conhecer, para ter conhecimento, para aprender e para tantas outras coisas. E para saber se eu também não gosto de outros gêneros. Porque senão eu vou buscar só um autor ou só um gênero e acabo deixando os outros de fora, né? E aí eu fico redundante, eu acabo ficando num ciclo um pouco fechadinho. Então, é importante que eu leia também outras coisas. E o que acontece? Quando eu leio e eu tenho uma boa experiência, e essa experiência de leitura dá no leitor um despertar, tipo um clique, como se fosse um clique mesmo. A pessoa fala que não gosta de ler porque os livros são chatos, mas de repente ela pega uma leitura e clique, desperta ela para a leitura. E ela passa a achar interessante esse processo de leitura, esse processo de descobrimento de ideias, de histórias, de sentidos, né? E de tanta coisa que acontece quando a gente realiza uma leitura, né? Isso, quando a gente é despertado para a leitura, que faz com que a gente tenha vontade de ler outra coisa ou ler novamente, a gente chama isso de resposta leitora ou resposta à literatura. Então, essa resposta, essa experiência literária, ela acaba se traduzindo numa forma de dizer, olha, que bom é ler. Eu quero ler algo novo, eu quero ler outra coisa, eu quero ler... Nossa, agora eu passei demais, peraí. Eu quero ler algo novo, eu quero ler outra coisa, né? E quando a gente parte do ler para o contar, então agora a gente está saindo da questão de compreensão para a fala. E é na fala que acontece o que a gente entende por interpretação. E nessa dinâmica que nós estamos trabalhando, que é o Jimmy, o Chambers, ele marca muito isso. E ele traz essa resposta leitora, que eu falei agora há pouco, que acontece com o despertar da leitura. Ele diz que existem dois tipos. Aquela resposta que vai fazer você ter vontade de ler novamente e aquela resposta em que você vai ter vontade de contar, de falar sobre o que você leu para uma outra pessoa. E é interessante esse falar para o outro, porque quando eu falo em falar para o outro, não significa só contar para alguém aquilo que eu li. O falar para o outro, ele vai além do só contar para alguém. O falar para o outro, ele vai ser uma conversa literária que vai levar à reflexão daquela leitura realizada. E aí, lá no Chambers, lá no livro do Chambers, ele tem exatamente essa fala que foi colocado ali, que está aparecendo em amarelo para vocês. O Chambers, ele fala assim, nós não sabemos o que pensamos sobre um livro, até o momento em que falamos dele.
Você concorda, professor? Vocês concordam com essa fala? Concorda? Crislene, você concorda com essa fala? Por quê? Só um pouquinho aqui. Filha, abaixa um pouquinho. A sua irmã, minha filha. Só um minutinho. Eu concordo, porque eu acho que a gente só consegue ter mais, digamos assim, ter propriedade, né, daquele conteúdo a partir do momento que você lê, né? Então, eu acredito que isso é bem válido. Até quando a gente for, de repente, sugerir uma leitura com um aluno, é interessante que a gente conheça um pouco também, né? Se você não tenha lido, que você faça uma investigação e tudo mais, né? Exatamente. É importante, né, essa questão, né? Eu só sei o que eu sei do livro depois que eu falo dele, porque enquanto eu não falo dele, eu ainda não sei, né? A Sandra tinha aberto o microfone. Sandra, você quer falar? Daqui a pouco eu falo, que eu tô chegando em casa, meus cachorros estão latindo. Tá bom. Shirley, você concorda com essa fala? Com esse trechinho? Nós não sabemos o que pensamos sobre um livro, até o momento em que falamos dele. Concordo. Concordo sim, Geise. Algumas semanas atrás, eu estava lendo com os alunos, porque assim, eu costumo ler junto com eles, né? Quando a gente vai para o laboratório, eu já vou e embarco na leitura junto com eles, né? Aí, só que eu peguei meio na metade. Daí, eu comecei a ler um livro lá, O Caçador de Pirilampos. E eu gostei muito do livro. Daí eu comecei a falar, mas vocês estavam falando que não gostou da história, né? Alguns alunos falando que não gostou da história. Eu falei, mas, nossa, eu tô lendo aqui, tô gostando tanto, tá tão legal, tá emocionante. Eu até me emocionei, que é uma história de avô com neto, né? E realmente a gente só sabe, né, o que pensa sobre o livro quando a gente fala dele. Daí eu comecei a falar com os alunos e eu fui me empolgando. E realmente tem essa frase, faz sentido, sim. Faz sentido, né? Exatamente, porque a partir do momento que a gente abre para a fala, às vezes nós perguntamos para o aluno o que você compreendeu, o que você entendeu da leitura, o que você está achando. Ele fala, professora, tá legal, tá interessante, isso, ou ele se detém ali no enredo da história, né? E ele acha que ele não sabe muita coisa. E tem aluno até que é, às vezes, mais sincero, professora, eu li, mas não entendi, não. Né? Não tem um aluno que fala assim? Eu falo sincerão, eu li, mas não entendi, não, professor. Mas, quando você vai levando esse aluno a falar do livro, ele fala uma coisa, ele fala de um personagem, depois ele fala do outro, aí ele fala um pouquinho da história, ele fala um pouquinho de um lugar, ele fala um pouquinho de uma relação que teve ali na história. Quando chega no final, ele fala assim, nossa, eu não sabia que eu sabia tanto sobre esse livro, né? Na realidade, ele pensa que ele não entendeu, mas é porque ele ainda não falou do livro para saber se realmente ele teve esse entendimento. E o Jimmy, ele é bem legal, porque é isso que a gente vai colocar. A gente vai fazer com que o aluno se sinta à vontade para realizar uma conversa literária. Uma conversa literária onde ele consiga expressar suas reflexões. Sandra, pode falar. Eu ia falar assim, ainda mais quando, de repente, às vezes o aluno não está muito interessado na leitura, aí você chega e fala assim, mas você já viu esse personagem? Eu dei tanta risada quando eu estava lendo tal momento, né? Aí desperta, parece que desperta a curiosidade deles e parece que motiva, né? A professora gostou, então acho que eu também vou ler. Exatamente, né? E aconteceu com a Shirley, né? Aquela situação inicial que eu perguntei. Você já leu um livro que você gostou muito e os outros odiaram, né? E aconteceu ela na sala de aula. Os alunos disseram que não gostou e ela começou a ler e gostou muito da leitura, né? E de repente essa visão dela de ter gostado deu para os alunos também um outro olhar, né? Então, é bem bacana quando a gente tem as conversas literárias acontecendo e quando ela envolve essa multiplicidade de expressões,
de interpretação, de construção de sentido. É bacana quando mais de uma pessoa fala sobre o mesmo livro, sobre a mesma história, sobre o mesmo autor, porque são visões diferentes sobre uma mesma coisa. Isso só ajuda a complementar ainda mais os significados, os sentidos. Talvez uma parte da história eu não tenha compreendido, mas o outro colega compreendeu, então ele consegue me trazer a compreensão dessa parte da história, e isso é bem bacana, né? A gente vai tendo essas diferenças, essas nuances ali com esse falar literário. Então, é por isso que é tão importante que a gente fale sobre o livro, ou sobre aquilo que se leu. E o Chambers, quando ele propõe para a gente o DIME, o Chambers, ele traz para a gente esse DIME focado numa construção de sentidos. Já eu deixo, tá, Adriana? Só vou concluir. E aí ele vem falar para a gente que, olha, numa conversação literária existem 4 tipos de fala, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Pode falar. Não, vocês falando aí, eu lembrei de uma situação. O meu neto, ele está no colégio da polícia. Lembra que eu te falei que eu ia, acabei não indo, que não deu mesmo para mim ir lá para receber, mas eu comentei com ele, ele veio falar assim, o que os meus alunos que eu dou aula para o sexto, né, ele está no sexto, o que eles estavam lendo. Daí eu falei, comentei do livro do Aventuras do Mike, né, porque ele sempre fala aquele Diário do Banana lá, daí eu falei, As Aventuras de Mike é meio parecido, né, e eu comentei do livro. E aí ele se interessou, ele foi direto, aqui em casa mesmo, ele abriu a plataforma e começou a ler. E daí todo dia, às vezes, eu vou na casa dele e começa a contar algumas coisas. Então, foi assim, isso que você falou mesmo. Eu comentei do livro, falei algumas coisas, né, do livro, até da hora que não sei quem leu aqui, que o pai passa o bife, né, com o ferro, e daí contei assim, daí ele achou interessante e está adorando ler o livro. Então, eu acho que isso é importante mesmo. Eu acho que se você desperta isso na criança, no aluno, né? Você comentar sobre o livro. E eles gostam, e eu percebo, não sei, os professores aqui, que eles gostam quando o professor lê, né? Já lê o livro, porque é interessante que daí você pode comentar, trazer coisas novas, né? Então, eu acho isso super importante. Sim, e é muito importante mesmo. Pode falar, Shirley. Eu concordo com o que a Adriana falou agora, é verdade. Porque no primeiro e segundo livro, eu não acompanhei com eles a leitura, né? Mas aí eu comecei a me deparar que quando a gente lê junto com eles, a gente se envolve, vai conversando com eles, vocês viram aí tal coisa, tal, eles ficam mais empolgados. Não é, professora Adriana? Então, aí eu comecei a ler junto com eles as histórias, Aventuras de Mike também a gente leu. E é muito engraçado, e os pequenos parece que daí eles gostam, porque daí eles acham interessante eles virem contar alguma coisa para você. Porque daí lógico, se você não lê junto, fica isso que você falou, você fica meio... Porque a gente tem tanta coisa para fazer, vou falar na verdade, né? Que se a gente pudesse ler todos antes, também seria até interessante. Mas que tempo que a gente tem, com 40 horas, casa para cuidar, filho e não sei o quê, você acaba não tendo aquele tempo, né? Então, o momento que você está lendo com eles, por exemplo, O Pequeno Príncipe, vou te dizer, a primeira vez que eu li mesmo assim, e vou dizer adulta já, assim, eu não consigo, eu vou dizer, foi tão assim, como que eu posso falar assim, eu li muito, assim, eu não consegui entrar da história. Daí depois, com o tempo, e falando com eles, até a parte deles poderem entender que quando ele chega ali, já não é o começo da história, então, o começo é quando ele sai e vai visitar, então, até eles compreenderem isso, é muito difícil. Então, se a gente está junto com eles, fica mais fácil, é bem melhor mesmo a gente poder falar com eles sobre o livro nesse momento. Eu sinto isso mesmo, de verdade. Exatamente. E aí, quando a gente vai para essa ideia do Chambers, o que o Chambers propõe? Como a gente viu na aula passada, né? Ele propôs, olha, primeiro a gente faz uma seleção de livros, claro que é uma seleção prévia ali do professor, o professor seleciona 4, 5 livros, leva para a sala para que o aluno faça a seleção de leitura dele. Ele deixa bem claro que precisa ser o leitor que selecione. Mas quando o professor já
leva alguns selecionados, o professor também já está direcionando, né? Eu acho que é bem bacana nesse momento da seleção, até a forma como o professor apresenta para o aluno esse livro. Se o professor quer ali que os alunos leiam ali, né? Eu queria que a turma lesse tal livro, né? Na forma como apresenta, ele já acaba direcionando isso, quando ele conta, olha, esse livro, isso, aquilo, e já é uma forma de motivar e de chamar a atenção, já de despertar essa vontade ali para a leitura. E após a leitura, aí já vem o Chamber, né? No pós-leitura, que daí a gente tem o processo de seleção, a gente tem o processo de leitura. No pós-leitura, quando a gente vai chegar nas rodas de conversas, que são as conversações literárias, é o momento de se aprofundar um pouco mais. Aí já não é mais o momento de falar do personagem, do espaço, do narrador. A gente pode até falar algumas coisas mais pontuais que precisam ser acrescidas, mas é o momento mesmo de fazer reflexões mais aprofundadas. Então, Chambers, ele fala assim, olha, quando a gente vai para uma conversação literária, existem 4 modos de fala. O primeiro modo de fala, então, é o que a gente vai chamar de falar para si mesmo. E eu acho bem bacana quando eu falo desse falar para si mesmo, eu volto lá na minha época de adolescente, que eu estava estudando no meu 6º, 7º, 8º ano, quando eu precisava estudar para uma prova, por exemplo, o que eu fazia? Eu falava para mim mesma. Eu primeiro fazia uma leitura oral em voz alta para que eu mesma me ouvisse, e depois que eu terminava essa leitura, eu falava do assunto que eu tinha lido, para ver se eu tinha entendido. E esse falar para si mesmo acaba fazendo com que a gente fixe mais sobre a história, aprenda mais, para que a gente compreenda melhor o que a gente leu, para que a gente tenha ali uma maior assim, compreensão do que o texto está querendo me dizer. Por que me dizer? Porque o texto não fala para você o mesmo que ele fala para mim. Os sentidos são diferentes, né? E as leituras, gente, a gente é tão metódico lá na sala de aula, às vezes a gente quer que o aluno lê tal livro, começa a ler por aqui, termina por ali, você tem tanto tempo para ler, não sei o quê, tem atividade lá na plataforma, mas às vezes deixar a leitura fluir também é importante. Fazer uma leitura que o aluno compreenda, que ele entenda, uma leitura própria dele, né? Que nem aqui, olha, eu li 3 páginas, mas agora, professora, eu preciso falar comigo mesmo sobre o que eu li, porque eu preciso saber se eu entendi essa história. Geralmente, quando eu começo a ler um livro, eu começo a entender a história já lá na metade do livro. Aí, o que eu faço? Eu volto a ler o começo de novo. Sério, eu sempre tive isso comigo. Eu começo a ler, não estou entendendo nada. Não tô entendendo. Lá na metade do livro, eu falo, entendi. Aí eu volto no início de novo. Então, de repente, essa questão de eu volto para o início, a hora que me der vontade, para o capítulo 2, vou para o capítulo 3, faz parte da compreensão e da leitura individual de cada um. Cada um constrói-se, né, de formas diferentes. Então, é muito importante esse falar para si mesmo, né? Se ouvir falando sobre o livro, se ouvir falando sobre a história que ele está lendo, sobre o seu entendimento pessoal. Uma outra fala é o falar para os outros. É tão bacana quando a gente lê um livro, começa a ler um livro, ou terminou de ler um livro, e a gente quer sair correndo para contar para a primeira pessoa, olha, eu estou lendo um livro que está falando, mas pensa num livro extraordinário, é maravilhoso. Quantas vezes aconteceu de eu terminar de ler um livro e eu querer que amanheça logo para eu ir para a escola, para sentar com uma colega e contar para ela que eu li um livro extraordinário, né? Então, isso é tão bom, isso faz tão bem. E quando você está na roda de conversa, você coloca o seu aluno nesse lugar, dele contar para o outro, dele vivenciar esse momento de falar para o outro aquilo que ele interpretou. E perceba, quando ele está falando, já não é mais compreensão, já é interpretação, né? Quando ele está falando, ele já está começando a interpretar.
Às vezes o aluno leu e não compreendeu muito, mas a partir do momento que ele começa a falar, ele começa a interpretar aquilo que ele fala. E aí, se ele fala, ele tem que estar também, ouvindo, ele também tem que ser um bom ouvinte, porque talvez o colega tenha uma opinião diferente da dele sobre o que ele acabou de dizer. E é importante que ele escute essa compreensão diferenciada, essa interpretação diferente da dele. Muitas vezes, uma interpretação, outra interpretação, faz, no final, uma interpretação mais completa da obra. Então, é importante que você fale, mas que você também ouça o que o outro precisa te dizer do livro, né? E falar junto. Quando você falar junto te encoraja a dizer o que você não tem coragem de dizer. Se você se sente acanhado, tímido, o falar junto, ele acaba dando um pouquinho mais de coragem para que você fale uma coisa. Então, assim, esse falar junto, ele também é importante porque ele motiva, né? Ele dá uma motivação interna, uma coragem ali que, de repente, você não tenha tanto, para poder falar de algo que você ainda não falou. E o falar junto, ela também é uma atividade de cooperação. Ela é cooperativa, ela traz ali um momento de discussão. Eu estou falando junto, então eu estou entendendo junto sobre aquilo, eu estou descobrindo com o outro sobre o texto que nós lemos. Então, também é uma fala bem importante. E o quarto tipo de fala, que é o falar de novo. Eu falei para mim mesmo, eu falei para o outro e eu falei junto. E eu consegui ter uma concepção maior daquilo que eu li. Eu entendi muito mais, eu me aprofundei muito mais. Então, eu criei uma nova concepção. E aí eu vou lá e falo de novo, agora com um entendimento maior daquilo tudo. Muitas vezes, aquilo que o outro falou acaba interferindo ali na minha primeira visão e acaba fazendo com que eu compreenda ainda mais. Então, é importante também que se fale de novo. Então, esses são os 4 falar importantes que o Adam Chambers traz ali nessa estratégia de trabalho que a gente está aprendendo agora, que é o DIME, né? Então, o DIME, como eu disse, ele não é uma metodologia, não é uma estratégia, a gente vai chamar de estratégia, mas ela é uma forma de fazer com que a gente consiga, então, levar o aluno a uma reflexão mais aprofundada. E lá dentro do círculo de leitura, quando eu tenho essa fala e essa conversa dentro do círculo de leitura, é que eu vou começar a ter essa experiência do DIME. Porque o DIME, ele vem para ser o meu auxiliador, aquele que vai auxiliar o estudante a construir a sua compreensão leitora. Então, é através do DIME que nós vamos levar o aluno a se aprofundar, ao aluno compreender mais, ao aluno construir realmente a compreensão daquilo que ele leu. Então, é bem importante o círculo de leitura, porque ele não fica só no falar para o outro. Aí eu fui lá e contei o que eu li. Não, não é só isso. Ele vai além desse processo de contar para o outro o que você leu. Ele te aprofunda, ele te ensina, ele gera conhecimento, ele gera produção de conhecimento, construção de conhecimento. Então, assim, ele é muito mais aprofundado. Ok, Fabiana. A Fabiana colocou como que os alunos, ainda foi uma pergunta ali bem pertinente, né? Mas como os alunos farão isso na plataforma em um laboratório de informática com 20, 30 alunos? E nem todos querem ler o mesmo livro, já que temos sugestões na plataforma do Leia Paraná, pois, infelizmente, nem todas as escolas têm o livro físico na biblioteca. A primeira parte que nós trabalhamos a semana, desde da semana passada, a gente falou um pouquinho da seleção. Quando a gente fala na seleção, a gente sabe que a plataforma, ela já traz uma seleção prévia. A gente entra lá e a gente já encontra ali 15, 20 livros que estão selecionados para cada turma.
Você não pode chegar lá e pedir para o seu aluno selecionar um livro dentro daqueles 20, 15. Por quê? Pense bem, eu tenho uma turma com 30 alunos. Aí eu deixo eles selecionarem entre os 20 e 30. E aí, na minha turma de 30 alunos, eles escolheram ao todo 15 obras. E mais ou menos está ali lendo 2 alunos cada obra. Como que eu vou fazer um círculo de leitura apenas com 2 alunos? Então, eu não posso levar para os meus alunos todas essas obras. Foi por isso que quando a gente trabalhou lá a seleção, a gente disse para o professor fazer uma seleção prévia. Então, o que eu posso trabalhar? Eu vou trabalhar, então, eu vou levar para os meus alunos selecionar entre os livros novos da plataforma. Então, eu peguei lá o 9º ano e vou pedir para ele selecionar entre os livros novos. Quantos livros novos entraram agora na plataforma no 9º ano? 3 livros. Então, então a minha temática de seleção vai ser essa. Quando eu for trabalhar a seleção com os meus alunos, eu vou levar lá para eles assim, olha, nós vamos selecionar a nossa leitura entre os novos livros da plataforma. Por quê? Porque se acontecer de 10 alunos escolher um, 10 o outro e 10 o outro, você tem 3 livros lidos na turma, mas você tem 3 grupos de 10 alunos cada. Com 10 alunos, eu consigo fazer um círculo de leitura, né? E provavelmente, como são livros diferentes, eles não vão terminar todos juntos. Alguns vão terminar primeiro, então você já pode realizar o círculo com aqueles que terminaram primeiro, depois realizar no mesmo dia com os 3, né? Já preparando ali os questionamentos e dando uma direção para cada equipe estar falando das suas leituras, tá? E pode acontecer também desses 3 livros, a turma escolher só 2 ou 1. Mas, gente, como a gente falou da seleção, a seleção proposta por Chambers é que seja a escolha do leitor. Então, você levou uma seleção prévia. Quem escolheu a leitura final foram os alunos. Foram eles que escolheram aquilo que eles vão ler. Então, é importante também estar isso. De repente, você consiga diminuir ainda de 3. Não, eles escolheram 2. Deu 2 grupos. Ótimo, tá? Mas você não pode deixar aberto também a plataforma toda, porque a plataforma toda, daí cada um vai escolher um, daí a gente não vai conseguir fazer o círculo de leitura. Lembrando que a implementação é em uma única turma. Então, esse processo todo, você não vai fazer em todas as suas turmas de redação e leitura. Você vai escolher uma turma para fazer isso, tá? Então, nas outras turmas, você pode dar continuidade normalmente ao trabalho que você já está fazendo. Se você já deixou livre para cada um escolher o seu, aí você pode dar essa continuidade, tá? Mas a gente vai entender ainda um pouquinho mais da metodologia. Vocês vão ver que não é tão difícil assim. Vamos lá. Bom, falei da fala, do livro. E pensando, então, nessa conversação literária, eu preciso levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, que tipo de preparação, e acaba caindo nisso tudo que eu falei ali, né? Que tipo de preparação nos ajuda a pensar a nossa leitura? O que é que eu vou fazer com os meus alunos para ajudar a pensar? Eu vou montar um edital? Eu vou colocar os novos livros da plataforma? Eu vou montar um edital com os livros que são série? Eu vou montar um edital com os livros que têm personalidades fortes. Enfim, eu posso criar um tema e depois também a forma como eu vou expor. Talvez, professor, você não precise expor o que cada livro fala. Você pode pegar 3 livros, dividir a tua turma em equipes e pedir para que eles façam, né? Cada equipe faz a propaganda de um dos livros. E aí depois eles apresentem essa propaganda e depois eles vão para a escolha final. Enfim, a forma como você vai preparar e pensar nessa leitura, ela é muito importante. E
a forma como você vai pensar nas perguntas que vão ser feitas no momento literário de conversação também é importante. É importante que você faça questões que não vai inibir o seu aluno a falar. É importante também que você pense naquele aluno, por exemplo, que ele está ouvindo, mas não está escutando. Sabe aquela coisa de tem 30 alunos na sala, mas você sabe, professor, que você não está dando aula para os 30, porque muitos estão ouvindo, mas não estão, de fato, escutando aquilo que você está falando. Então, você vai pensar o quê? O que é que vai ajudar esse aluno que não tem tanta atenção a ouvir atentamente? O que é que eu vou fazer para que ele ouça atentamente? O que significa falar o que sabemos, né? Como se deve dizer quando na conversa surge o novo, surgiu algo inesperado na conversa literária. O que é que eu vou dizer? O que eu vou falar? Como eu devo me comportar? Qual é a minha contribuição ali como professor? Então, são coisas que a gente precisa pensar antes de realizar, então, essa conversa literária, tá? Nós agora vamos para uma vivência. Essa vivência, ela é bem bacana. E eu deixei para vocês o link do conto Moça Tecelã. Eu coloquei no WhatsApp e coloquei também lá no Classroom. E eu pedi que, se vocês conseguissem ler antes, que era para adiantar a nossa vivência aqui, mas eu vou colocar para vocês aí no chat agora e vou dar alguns minutinhos. Quem não leu, vai ter esse minuto agora para ler o conto. Talvez não dê para você ler ele inteiro, mas é o tempo que eu tenho aqui para disponibilizar para vocês. Quem já leu, abre o conto, dá mais uma passada de olho ali na leitura, porque daqui a pouco a gente vai vivenciar uma estratégia de conversação com enfoque DIME. Então, essa vivência para a gente hoje vai ser bem importante. E eu vou fazer a mediação dessa conversa, mas antes eu preciso que todos vocês façam a leitura aí do texto. Tá bom? Então, eu vou dar 5 minutinhos, a partir de agora. 20h30, 20h35 eu vou. Sandra, você está com o @escola, ele não vai abrir para você como editor, ele vai abrir só como leitor. Mas se você clicar em cima, você tem que estar com o @escola.
Deu certo, Sandra? Deu. Pessoal, quem já realizou a leitura, eu coloquei 4 perguntinhas ali no chat. O que gostou, o que não gostou, algo que te surpreendeu, notou algum padrão ou conexão? E eu vou pedir para que vocês respondam ali no chat mesmo, tá? Precisa escrever muito longo, não. Pode ser curtinho ali. E quem ainda está lendo, termina de ler e também responde essas questões ali no chat, tá bom?
Pessoal, a questão 4, quando fala ali se tem algum padrão ou conexão, vocês conseguem ver algum padrão ali no conto? Algo que está sempre acontecendo da mesma forma? Ou alguma conexão, seja ela com alguma coisa da vida real ou algum outro tipo de sentimento? Vocês conseguem ver isso? Professora, eu estou ainda escrevendo aqui sobre o conto. Professora, Só o Ronivaldo aqui de homem hoje, nessa reunião? Só você, Ronivaldo, para aguentar o rojão hoje, hein? Bom, pessoal, vamos lá. Deixei vocês escreverem ali. Pode continuar respondendo, tá? Mas eu fui anotando algumas coisas que vocês já foram colocando ali. E assim, quando eu perguntei ali, né, pedi para vocês colocarem o que vocês mais gostaram,
Eu achei bem bacana que vocês colocaram muitas coisas relacionadas à mulher, a personagem ali, né? Como coragem, que ela é empoderada, a escrita da autora, que ela é protagonista da sua própria vida, uma mulher decidida, a sua autonomia, a determinação que ela teve. Então, assim, de forma geral, vocês falaram ali, né, várias coisas bem pertinentes ali sobre a mulher. No 2, quando eu pedi para vocês colocarem o que vocês não gostaram, vocês colocaram, a maioria de vocês colocou que não gostou do marido, né? Ou seja, que ela não se realizou do lado do marido, a exploração dele com ela, a falta de companheirismo. Teve gente que colocou também o final do conto, né? Ali que não, porque a personagem constrói uma vida, mas depois, pela situação de opressão que o marido fez ela passar, ela acaba desconstruindo tudo. Vocês colocaram também que... Deixa eu só ver se eu não esqueci nada aqui. Teve gente que colocou que gostou de tudo, que não teve nada, que não gostou, enfim. Foi mais relacionada ali àquele momento da mulher e do seu esposo. No 3, quando eu perguntei se alguma coisa surpreendeu, teve gente que disse que o recomeço surpreendeu, a determinação dela, a realização, a exploração da mulher ali, foi uma coisa que surpreendeu. Outra pessoa disse que a linguagem suave surpreendeu, né? E a gente consegue ver essa linguagem suave, principalmente ali no início e depois no final do texto, né? Quando ela desfez o marido, essa parte foi realmente surpreendente, né? Quando ela desfaz ali o marido, né? Quando o final do conto, né? Eu acho que o final do conto ele é muito, muito surpreendente. E no 4, quando eu pedi se tinha algum padrão, alguma conexão, vocês colocaram relacionamento abusivo, os próprios sonhos, tomada de decisão, força de vontade, o próprio recomeço, o trabalho ali, né, a conexão com a mulher, com o feminino, com a luta feminina, os conflitos internos, os sonhos, as realizações, o empoderamento feminino. Então, ali no final, vocês colocaram também várias conexões ali em relação a esse texto. Muito legal. A Andrea colocou ainda aqui no final agora, né? Que ela não gostou. Que você não gostou, Andréia? Uma moça esforçada que se vira sozinha? Enfim, né? Tem várias coisas aí nesse texto que existem possibilidades de trabalho. E agora a gente vai para um momento, que é o momento onde vocês podem abrir o coração, falar muito sobre esse conto, tudo aquilo que vocês querem falar, agora é o momento de vocês colocarem aqui. Então, a gente ouviu ali, eu fiz um compilado aqui das principais respostas de vocês, de forma geral do que vocês falaram ali, e ouvindo tudo isso, pensando em tudo isso, né? Quando vocês leram lá o título do conto, A Moça Tecelã, vocês imaginaram que teria tudo isso nessa história? Eu não. Por quê, Ivone? O que você imaginou quando você viu a Moça Tecelã? Eu imaginei uma história totalmente diferente. Pelo título, não imaginava. Eu não conhecia, né? Então, viajei. Sim. Quem mais? Sandra, pode falar. Eu já conheci esse conto. Faz tempo já que eu li ele. Mas na primeira vez, quando eu li o título, eu achei assim que se tratava de uma costureira. A história de uma costureira, alguma coisa assim, sabe?
mas depois a gente vê se... Tipo Bela Adormecida, né? Que o dedo lá na... Então, e eu vejo que é uma lição de vida para as mulheres, sabe? Para muitas mulheres, eu vejo. Que ela construiu, ela foi tecendo a vida dela, e ela viu que não deu certo, ela se livrou e foi. Pelo que eu entendo do final aí, ela fez um recomeço, não fez? Vamos partir para as discussões. Sandra Meire. Eu conheço o conto desde que eu era aluna, então eu já li quando eu era aluna. Depois eu trabalhei vários anos assim com alunos, muitas vezes aparece nos livros didáticos esse conto, mas cada vez que eu leio sempre tem algo novo, assim, que acrescenta sempre uma visão diferente ali para analisar. E o que você viu diferente hoje? Hoje eu fiquei pensando sobre ela ter conseguido, assim, fiquei pensando assim, como é bom você poder repensar naquilo que você fez e poder voltar e reconstruir e não continuar naquilo que não está fazendo bem para você. Então, foi o que mais me chamou a atenção hoje na leitura do conto. Muito bem. Então, a Sandra Meire, ela percebeu algo que ela já não tinha percebido antes. E pode ser a Sandra Meire ou a Sandra. Dessa vez, vocês gostaram mais ou menos do que a primeira leitura? Eu já gostei mais. Da primeira vez que eu li, eu gostei muito, já gostei muito. Então, assim, eu não tenho o que eu não gostei ali. Só que sempre, assim, alguma coisa assim, me chama mais atenção na próxima leitura que eu faço. Sempre tem algo assim que me chama mais atenção ali, fico pensando naquilo, refletindo sobre aquilo. Meire, se você tivesse que melhorar algo nesse conto, o que seria e como você faria? Olha, melhorar é difícil, porque eu achei perfeito ela perceber, né, todas as ações dela e mudar. Então, eu acho assim que nós levamos para a vida. Então, acredito que mudar não, porque serve de lição. A gente tem nossos erros, nossas falhas, mas sempre é tempo de a gente acordar e voltar e refazer de novo, né? Alguma coisa nesse conto, gente, que já se passou com vocês, ou assim que você viu que já aconteceu muito próximo a vocês? Alguém percebeu algo assim, nossa, isso já aconteceu e tal, eu já vi isso acontecer. Tem? A questão do relacionamento abusivo, ele é muito próximo de nós, né? Então, quando a gente lê, já a gente lembra de pessoas que passam ou já passaram por isso, então faz ficar mais próximo ainda. Muito bem. Relacionamento abusivo, algo que marca muito, né, quando a gente faz a leitura ali daquele texto. O conto, agora eu vou fazer para todos, mas quero que alguém responda, tá? O conto fez você pensar diferente a respeito dessa experiência semelhante que a gente vê em outros relacionamentos? Não fez você pensar diferente? Vou pedir para alguém responder, né? Não entendi, professora, a pergunta. O conto te fez pensar diferente a respeito dessa experiência que a Bruna acabou de... ela acabou de falar sobre o relacionamento abusivo, que diz que é coisa que a gente vê muito. Então, o conto te fez pensar diferente a respeito dessa experiência? Em relação à história ali ou à vida real? Em relação à vida real. Fez você pensar diferente em relação a essa temática? Eu vou falar uma coisa. Me fez pensar. Eu acho que
conforme eu li esse conto já tem um certo tempo, eu vivi muito tempo depois. E na minha trajetória da minha vida, eu vejo, sabe? Eu vejo por outros olhos hoje. Eu não era madura o suficiente na época que eu li para entender o conto. Hoje eu tenho uma outra visão, por momentos aí, que de repente eu já passei pela minha vida. E já vi pessoas passando. Então eu já tenho outros olhos hoje. Vamos lá. Eu vou perguntar para o Ronivaldo. O Ronivaldo é o único homem assim. Ronivaldo, não tenha medo de falar aqui no meio desse mulherio, que daqui a pouco elas vão querer te matar aqui por conta do conto, tá? Vamos lá, Ronivaldo. Quando você estava lendo, você foi vendo as imagens e as cenas acontecendo? Sim, é interessante. Eu conheci um outro conto dela chamado A Primeira Só. Ele também é um conto assim, bem simbólico, que fala sobre a solidão, né? A minha impressão foi basicamente igual a que as outras professoras tiveram, né? A respeito, sobretudo, daquela questão da exploração do Sim. marido, da mulher por parte do marido, né? Verdade. Que detalhes ou palavras lhe auxiliaram para ver melhor as cenas? Teve alguma palavra ali que fazia com que você visse melhor a cena? Eu acho que a ênfase que ela dá naquela questão do tecer, tem uma hora que ela tecer era tudo que ela fazia, né? Ela repete isso várias vezes, né? Eu acho Sim. que talvez ali. Eu acho que o tecer, né, a gente acaba vendo ali uma mulher com as agulhas na mão e fazendo, né? Sim, É bem bacana. sim. Vamos lá, vou perguntar para a Valquíria agora. Valquíria, nós escutamos o que cada um aqui já falou a respeito da história. E cada um colocou a sua expressão, aquilo que notou. Te surpreendeu algo na fala de algum colega? Não, assim como uma colega falou, essa questão de relacionamentos abusivos é algo bastante familiar para nós, principalmente mulheres. É algo bastante comum. E uma colega relatou, né, a situação que também que já vivenciou isso. Infelizmente, é fato comum. O que a Marina Colasanti faz muito bem é mostrar que a mulher é capaz de tecer a própria vida, né? Ela tem outros contos, é conhecida, né, por produzir histórias com esse olhar feminista. E a ideia de que a mulher é vítima, sempre vai ser vítima dessas situações, mas é capaz de superar essas situações, né? E às vezes o que a gente precisa é ler, conversar com outras mulheres, ver exemplos para nós podermos sair de situações como a relatada no conto. Posso falar? Pode, Célia. Então, o que eu achei legal aí no final do conto é que, apesar do relacionamento abusivo que ela viveu, ela deixa para a gente uma lição de vida, né? Ela não teve medo de voltar atrás em tudo aquilo que ela fez. Então, a partir do momento que ela começou a desmanchar tudo aquilo que ela tinha feito ali, construído, favorecendo só o marido e nunca ela, né? É uma lição de vida para a gente, né? Para a mulher que sofre de um relacionamento abusivo, que ela tem que entender que, apesar de ter errado, apesar do sonho dela ter sido frustrado, ela não pode continuar naquela mesmice, né? Ela pode, sim, desmanchar aquilo que aconteceu com ela e reformular a vida dela. Pedir agora para Solange falar um pouquinho. Solange, o que você escutou aqui os nossos colegas relatando, cada um relatou uma coisa, a gente já está sendo bem aprofundada aqui sobre esse texto, mas eu queria que você falasse para mim com um pouco mais de detalhes, qual foi a passagem
que ficou na tua memória desse conto? Pode esmiuçar essa passagem. Tá. Boa noite, professora. Boa noite. Tá difícil falar sobre, né? Porque já foi comentado, todos fizeram bons relatos aí, muito interessantes. É tão difícil, eu fico com a última fala que eu me interessei, assim, que eu achei... Sabe quando você vai lendo, você vai vivenciando você própria e ao seu redor situações. Mas o mais interessante foi a determinação dela própria, que é muito raro você ver isso no relacionamento, né? De mulheres tomarem essa decisão. Sempre ela vai, volta, faz a coisa, como se diz, bem feita, né? E no caso dela, não, ela fez muito bem feita. Para a vida de hoje, é o que está sendo, esse trabalho, a gente vê nas mídias aí o que está acontecendo. E se na minha cabeça veio, puxa vida, que texto bom para ser trabalhado, né? Nas escolas, ação social, né, onde eles levam famílias, né? A própria justiça mesmo, né? Nós tivemos há pouco tempo, agora, uns 30 dias, Ministério Público falando sobre isso, né? E eu achei, assim, um texto, parece longo, mas você começa a ler, você queria que ele tivesse mais, né? Ele é tão assim que você vivencia, não adianta. Você se coloca, e coloca alguém também, entendeu? Eu achei assim, e os comentários, assim, foram de encontro ao que eu pensei desde o início, entendeu? O que todos fizeram os comentários aí, bacana, gostei. Não tem muito, assim, para falar por isso, porque foi bastante, os comentários, assim, foram se encaixando, digamos assim, o quebra-cabeça. É assim, professora, é o que eu penso. Muito bom, Solange. E vamos continuar aqui, então, com o nosso roteiro. Pode falar, Adriana. Não, assim, pensar um pouquinho nesse texto também, quando ele foi escrito, né, que as mulheres hoje, a gente, né, nós mulheres, hoje a gente tem, né, antigamente as mulheres, elas eram mais, como é que elas não tinham tanta liberdade para largar do marido, continuar com né, porque elas eram mais submissas e era o medo, e hoje não, né, hoje a gente não, eu acho que a maioria hoje, né, da vida que a gente leva, a gente já não fica mais nesses relacionamentos, né, a gente tem mais, a gente fala mais, que antigamente, por exemplo, eu tenho 58 aqui, então, na minha época, eu lembro, na minha mãe, a gente não falava sobre essas coisas, não tinha isso, então ficava mais difícil. Então, quando se a gente lê há um tempo atrás, você não iria ver, você não estaria vendo isso, né? Que é você pensar isso, se uma mulher sair de um relacionamento assim, ela ficaria, mesmo passando por tudo isso. Então, eu vejo que hoje a gente já evoluiu bastante, né? Nesse ponto aí, e espero que a gente continue assim, porque tá difícil, né? A gente vê que ainda existe, tem muitas que têm medo de sair disso, né? Então, umas porque não tem aquilo lá. Na verdade, ela tinha um emprego, né? Ela tinha algo, ela sabia que ela ia poder, mas agora tem muitas pessoas que continuam nessa vida porque não tem como sair disso, porque daí pensa assim, para onde que eu vou? Quem que vai me sustentar? Tem muitas pessoas que pensam dessa forma. Então, eu vejo que hoje, se a gente lê hoje mesmo, esse conto aí, ele é bem diferente mesmo. Como diz, acho que foi, não sei quem que leu há tempos atrás, e hoje lendo de novo, a gente tem uma outra visão mesmo. Hoje é mais fácil da gente falar disso. Antigamente, você não falaria assim, né? Então, exatamente. Sandra Emery, você vai falar e já vai falar para mim o seguinte: quanto tempo transcorre a história?
Você consegue perceber quanto tempo se passa a história? Quanto tempo se passa a história? Leva bastante tempo ali para ela construir, né? Mas eu apertei porque eu pensei assim, eu fiquei pensando assim, se de repente trabalhando com alguns alunos que eu já tive a experiência, eu pensei assim, agora eu como me coloquei no papel de aluna também para questionar, assim, quanto mais você fala, é bem a questão que nós estamos trabalhando na aula de hoje, né, de falar sobre o texto, quanto mais você fala, mais coisas você começa a pensar, a refletir. E aí, se ela tinha, eu fiquei pensando assim, se ela tinha esse poder, se ela é quem tecia, né, por que ela teceu o marido desse jeito, né? Por que ela não teceu do jeito, ela pensou mais nas características físicas dele, por que ela não teceu do jeito que ela queria, não é? Aí ela, assim, daí depois a gente pode pensar, ela pode ter dado a liberdade para ele ser quem ele queria ser, mas assim, a gente começa a refletir tanto. Aí, pensando, voltando para a aula de hoje, dessa questão de falar sobre o texto, né? O quanto que é importante. Sim. Solange, ela falou que a história transcorreu sobre muito tempo. Então, você já vai falar e já vai me dizer onde passa a história. Esse lugar era importante ou ele poderia acontecer num outro lugar? Eu não entendi, professora, a questão. Eu levantei a mão antes de você repetir, porque assim, quando eu fiz a leitura, eu fiz a leitura umas 2 vezes na semana, fiz hoje antes de iniciar a aula e fiz novamente. Mas assim, para a gente trabalhar em sala de aula, ele tem muitas metáforas, né? Informações implícitas. Ele é um texto muito rico para a gente estar trabalhando em sala de aula essa questão da figura de linguagem, né? Eu, assim, não tinha encontrado nada igual com tantas metáforas como esse texto, né? Às vezes a gente fala para o aluno, eu acho que um texto desse, principalmente ensino médio, para trabalhar com ensino médio, é muito bom. Mas repete a pergunta para mim, professora, fazendo favor. Onde se passa a história? Esse lugar que se passa a história, ele é importante ou essa história podia acontecer num outro lugar? Eu acho que não, professora. Eu acho que não teria como ser em outro lugar. A história teria que ser ali para dar o sentido que ela deu para nós. O significado. Muito bem. Vamos lá. Aqui Ana Maura. Vou chamar outras pessoas aqui. Que personagem te pareceu mais interessante nessa história? A própria principal, né? Porque o conto todo se baseia em cima dela, né? Ela que faz então, a principal mesmo, né? A única personagem ali que chama atenção, porque tudo foi fruto das próprias mãos dela ali, né? E ela que teve a chance de mudar o próprio destino. Então, na minha visão, seria a própria Tecelã ali. Ninguém achou o marido, gente, assim, que ele teve uma grande atuação nesse conto? Eu acho que foi bem previsível. Porque nada satisfaz as pessoas, né? Ali, independente se é homem ou mulher. Então, ela queria uma família, e ela não conseguiu essa família com o marido. Ele tinha outros planos e ela não era o que ela queria, né? Ela viu que ela preferiria que a vida dela estava melhor sozinha. E quando ela estava sozinha, ela queria ter alguém. E daí, no final, que é o que mais surpreende ali, né? Que ela voltar a estar sozinha, sendo que no início ela não era o que ela queria, né? Ela queria ter uma família. Jaqueline, você desfaria tudo? Ali naquela situação, com certeza. Faria a mesma coisa que ela fez, desfez, e como ela tinha o poder do Tiara, ela poderia refazer toda a história dela, com certeza, sim. Naquela situação, sim. Deixa eu ver mais quem
que está aqui aparecendo na minha telinha, Bárbara. Bárbara, quando você estava lendo, você sentiu algum fato ou alguma passagem que pudesse estar acontecendo agora, no momento presente? Ou Sabe, você viu que era só passado? esse conto eu li na faculdade, faz uns 20 anos. Aí eu começo a ver, meu Deus, a visão nossa era daquela época, com aquele momento, aquela realidade. Parece que até o homem realmente era o que se destacava. E hoje a gente lendo, vê totalmente a mulher na frente, né? Não sei se porque nós estamos com mulheres, é outra visão, outra época. Mas mesmo conto, na mesma situação, que a gente consegue colocar em épocas diferentes e a visão totalmente diferente, é outra realidade. Dentro da mesma situação, isso há 20 anos atrás. Exatamente. Todos os pontos. Hoje a gente consegue colocar todos os detalhes, mas para hoje é outra realidade. Já que eles são tudo metáforas, a gente consegue colocar todos. Várias situações diferentes, vários momentos, várias pessoas. Não... Mas é engraçado que é o mesmo conto, há 20 anos. Nossa, outra época, não adianta. Bem atemporal, né? Eu falo Isso. que se ler daqui a 20, você pode até ter outras interpretações, mas ele vai estar ali presente, fazendo você refletir do mesmo jeito. Com as mesmas palavras, mas colocar naquele momento, naquela época, aquelas vivências, enfim. Lucinéia, o narrador, ele pensa ou sente a história que a personagem passa? Só um momento aí, professora, que eu não esperava uma pergunta assim. Vou voltar aqui ao conto. Esse narrador é um narrador onisciente, porque ele consegue colocar ali para o leitor, né, os desejos, os sonhos dessa personagem. Agora eu esqueci a pergunta, o cerne da pergunta. Eu perguntei se o narrador pensa ou sente, né, a história que a personagem passa. Sim. Você até falou que ele é onisciente, né? Agora, deixa eu ver um trecho aqui. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre. Sentou-se a altear. E desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro começou a desfazer o seu tecido. Então, ele conhece, ele sente também, né, aquilo que ela está vivendo ali. Até eu coloquei na minha resposta ali as questões, né, que é um texto que traz uma linguagem muito metafórica. E às vezes, dependendo da turma que a gente vá trabalhar esse texto, eles podem não entender, ou entender só a parte figurativa mesmo, né, fazer o bordado e desmanchar o bordado. Então, eu já tinha lido quando aluna, eu já trabalhei com os meus alunos de 9º ano, esse texto, com várias turmas, mas agora eu tenho só 6º e 7º, né? Então, assim, eu acho que é uma leitura muito aprofundada para eles entenderem mesmo o cerne aí desse conto, né? A Marina Colasanti é assim, né? Ela é bastante intensa e até tem uns contos dela que eu acho assim que só mesmo para ensino médio. Tem um conto dela, porque esse conto aí está no livro Contos de Amor Rasgado. Tem um outro conto nesse livro que até eu estava pesquisando ele aqui. Ele se chama De Água Nem Tão Doce. Eu não sei se vocês conhecem. Manda pra gente depois lá no grupo. Eu vou mandar, sim. Ele fala de uma sereia que é retirada
do mar e aí levada para casa. Então, sempre tem a figura do homem, né? E que vai tirando essa particularidade, essa individualidade, né, da outra pessoa, da mulher, no caso, né? Então, aí ele também tirou a individualidade dela, né? Os sonhos dela. Então, são contos bastante intensos. E o narrador, ele sempre vai mostrando também isso que ela vai... parece a própria Marina, né? Relatando, sendo ali a narradora desses contos. Realmente, né? Bem profundo ali, a gente percebe isso desde o narrador. Shirley, finaliza e já fala pra gente o seguinte, ó. Se você estivesse observando ali a personagem, de que lado você estaria? Você estaria observando ela de frente, de baixo, de cima, de lado? Como você estaria observando e que parte do conto te faria te sentir nesse lugar? Ou de frente, ou de lado, ou embaixo ou em cima? Eita! Ai, eu acredito que de frente. De frente? É. Por quê? Qual parte faz com que você observe ela de frente? Ela começa a tecer e começa a sair a luz do sol. Eu prestei muita atenção nessa parte também, que ela fala muito o conto traz muita luz do sol, né? Como se fosse um renascer, né? Algo assim. Aí eu já imaginei ela numa janela, tecendo ali, não sei dizer. É exatamente isso, né? Por exemplo, não, realmente, é para a gente pensar um pouquinho, né? Até isso muda. Por exemplo, quando fala que ela teceu um castelo e que o marido colocou ela na mais alta torre, eu olho ela de baixo. Quando ela começa a desfazer, parece que ela vai descendo. Eu imaginei isso também. Essas nuances da Marina, né? Mas pode falar, Shirley, agora você pode concluir ali. Já responde mais uma. Você se sentiu à vontade para conversar sobre a obra? Se eu me senti à vontade para conversar sobre essa obra? Sim. Sim, sabe o que eu ia comentar? Não sei se tem fundamento que eu vou falar agora. Mas muitos especialistas em relacionamento, que escreveram livros, palestrantes, dizem que o homem abusivo, ele demonstra no início que ele é abusivo, mas a gente que não percebe. Aí eu vi que no conto, ele bota a mão na maçaneta e já vai entrando. Tipo assim, seria um homem já mostrando que é egoísta, pensa em si somente. Né? Nem precisou ser convidado, né? Isso, né? Porque, assim, não sei se tem fundamento, mas eu já imaginei um homem, aquele homem que faz as coisas no impulso, de repente, sem saber o gosto da mulher, se ela quer aquilo. Pensei isso. E ela se torna, né, a fábrica dele, né? Ela que dá o dinheiro, a galinha dos ovos de ouro, né? Exatamente. Vamos pensar assim, né? Então, exatamente. Peraí, né? Não sei, mas sei lá se tem a ver. Tem sim, né? Eu acho que é aquilo que a gente fala, são sentidos, Shirley. Então, às vezes você viu isso, uma coisa que eu não vi, que a Bárbara não viu, a Sandrineira, a Bruna, mas você percebeu, e é bacana, assim como teve várias falas aqui do que outras pessoas não tinham percebido, né? Mas elas perceberam. Então, isso é bem bacana. Agora, eu queria perguntar para vocês, quem vai responder, só abre o microfone e fala. O que você percebeu de diferente na abordagem das perguntas? Vocês perceberam alguma coisa diferente na abordagem das perguntas? Vou ter que pedir para alguém falar. Célia. A Célia até sorriu. Não sei em que sentido você quis dizer aí, mas eu acho que eu não percebi, não. Nada de diferente. Sei, vamos lá, Valquíria, me salva aí. A Valquíria ergueu a mãozinha. Então, são perguntas menos óbvias, né? Não são daquelas tipo, o texto fala sobre qual tema,
O que o autor quis dizer com tal passagem? Então, perguntas mais no sentido do que nos atraiu na história, que nos chamou a atenção, do que gostamos, perguntas em relação à nossa relação com a história, com o texto. Vocês perceberam que não tem muito assim, qual foi a atitude da personagem? Qual foi a abordagem do marido? Não teve essas ênfases assim, né? Eu deixei mais livre para vocês irem contando ali de acordo com os sentidos de vocês. E assim, eu deixei algumas perguntas ali para o final. Vocês viram que eu falei mais da parte do enredo, da estrutura ali do texto, mas no final, que a gente falou um pouquinho do narrador, do personagem, mas não de uma forma assim, quem é o narrador? Quem é o personagem? As perguntas, elas rodeavam um pouquinho. Você acha que o narrador está muito próximo? Eu não perguntei se era narrador onisciente. Ela que respondeu para mim, eu acho que ele é onisciente, mas eu não perguntei isso, né? Eu perguntei se ele estava mais próximo, se ele... Então, assim, essas perguntas eu acho que foram feitas de uma forma que você consegue tirar um pouquinho mais de fala ali do pessoal que está lendo ou realizando a leitura. E a última pergunta: você conseguiu falar com mais profundidade a interpretação e a recepção da obra lida? Então, você conseguiu interpretar muito mais profundamente, conseguiu falar com maior profundidade? Quem falou bastante aí pode responder. Eu acho que justamente por você ter abordado de uma maneira diferente essas questões aí, né? Que a gente vê isso daí, percebe isso daí, né? Exatamente. Bom, então a gente terminou aqui, compartilhou a nossa experiência. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência, dessa vivência. Claro que a gente vai ter aulas agora que a gente vai aprender como fazer essas questões, fazer um roteirinho assim de questões que vai levar o aluno a falar, tá? Esse roteiro foi preparado para vocês, então nós vamos focar no nosso aluno e preparar o roteiro para o nosso aluno ali nas próximas aulas. Mas foi uma experiência com enfoque DIME só na parte do círculo de conversa. Então, a gente tem que ter em mente o quê? Aqui a gente trabalhou um conto, mas a gente tem... E assim, já foi dado para vocês qual seria o conto, mas lá na escola tem a primeira seleção, as seleções do livro, depois a leitura, o momento de leitura e depois a conversação literária. Então, vocês não vão focar somente na conversação. É claro que todos os passos é para chegar na conversação. Então, hoje a gente falou um pouquinho da resposta leitora, dos modos de fala dentro da conversa literária, e a gente vivenciou o enfoque DIME numa roda de conversa. Então, assim, foi bem interessante essa aula para a gente entender um pouco da nossa estratégia. Esse slide aqui que está lá no material, porque eu deixei esses slides para vocês, ele é uma apresentação do Prezi que faz um resumo sobre a conversação literária. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha nesse material, é só acessar lá no Classroom. Vou colocar aqui para vocês o nosso formulário, que é o nosso Contribua Conosco. Esse Contribua Conosco é sobre a reunião de hoje que vocês vão estar respondendo, tá? Então, ele é para avaliar a reunião de hoje. Lembrando que a nossa turma é a turma N, tá? N. Então, vocês, na hora de informar a turma, lembrem lá que é a turma N. Se tem alguém de outra turma que está participando agora à noite, daí coloca, mas eu acho que aqui hoje todo mundo é da turma N. Aí você coloca a turma N, tá? Não esquece de acessar ali com a turma N. Rapidinho vocês preenchem. Você mandou um link preenchido. Eu mandei um link preenchido? Pelo menos o meu tá. Acho que é porque, como eu mando toda semana e é o mesmo link, de repente você já tinha preenchido nas outras semanas, daí apareceu. Mas você pode mudar ali a resposta de acordo com a reunião de hoje, tá bom?
E só coloquei ali um avisinho para vocês. Quem quiser ser professor formador, as inscrições estão abertas, vai até dia 1 de outubro. Façam as inscrições de vocês, tá bom? Seja um professor formador aí para o ano que vem. Venha ser formador junto com a gente, tá? Então, as inscrições estão abertas. Interessado, só acessa daí depois o edital dos formadores para poder saber quais são as regras ali das inscrições. Onde nós encontramos? Eu deixei no Classroom, lá em atividade. Aí você vai lá na reunião 3, tem todo esse material que eu trabalhei aqui com vocês hoje. Esse edital do Venha Ser Formador? Sim. É lá também? Também. Dentro do slide já tem o link desse material. Deixa eu ver aqui no de vocês, que não está aparecendo. Peraí. Só um pouquinho. Coloquei na programação. Eu vou colocar o link para vocês aí, só um pouquinho. Eu vou pegar aqui no meu... Só vou parar o compartilhamento, tá? Professora, aqui nesse último aqui é da aula do RCO? Não, né? Isso. Tá, obrigada. Oi, Geise. Caiu sem o link. Oi. Tira uma dúvida, se você já sabe responder. Nós podemos fazer para classificação lá do ano que vem, até 2 ou até 3? Para extraordinária? Não, para padrão. Não, mas os formadores, você está falando? Não, para servir de pontuação para classificação. É até 80 horas. Seriam 2 formações. É acumulativa do ano passado para esse? Ou zerou e começou? Zerou. Todo ano zero. Isso é para a distribuição das aulas normais mesmo, do padrão, ou só para quem quer extraordinária? Para quem quer as aulas extraordinárias. Bom, então, quem não pega a aula extraordinária não precisa fazer, então? Não precisa? É o seguinte, aqui é a formação, né? A formação, ela está atrelada à questão da aula extraordinária, está atrelado ao nosso GTE, né? Aquele abono que a gente ganha no salário, e está atrelada mais a uma outra coisa que agora eu não estou lembrada. Então, assim, não é que você não precise fazer, mas... E também tem a quantidade de curso que conta também para elevação. Também está atrelada à elevação. Então... Oi? É que no meu caso, eu já estou no último nível. Sim. E eu não... Já faz tempo já que eu estou no último nível. Eu não precisaria fazer mais nenhum tipo de formação. Mas aí, no início deste ano, comentaram que os professores QPM, porque eu já tenho 40 horas. Então... Sim. É um padrão de 40, eu não pego extra. Há muito tempo já que eu não pego, né? E então eu não tenho interesse em extra, não vou subir de nível. O meu único interesse, eu fiz o ano passado, fiz o ano retrasado também. Meu único interesse era conhecimento mesmo. Sim. Mas aí eu gostaria de saber se é obrigatório fazer, se há uma desclassificação da gente não, da escolha das aulas.
Teu padrão não, tá, Luciné? Realmente a classificação seria para extraordinária, tá? Ou para uma elevação, acho que para quando você pede de um município para o outro, remoção também conta. Tem algumas coisas que contam, mas não tem essa obrigatoriedade em relação ao padrão, não. Tá? Professora, esse ano a classificação foi de acordo com o primeiro critério para escolha de aulas foi o formadores, Foi formadores? Foi Então, formadores. Vocês sabem mais do o que ano que vem também já saiu, já mudou com uma resolução falando também. Mas eu vou ver, Luciné, e eu te mando a resolução também, tá? Se já tiver alguma coisa, eu já falo para vocês, tá bom? Ah, por favor. Gente, eu vou encerrar agora e vou colocar. Eu coloquei para vocês ali o link, né, do edital dos formadores, né? Coloquei aí no chat. Então, para quem quiser ser formador, só fazer a inscrição, aí tem a prova, tem que fazer um vídeo também, mas aí vocês leiam certinho o edital, que daí tem todas as regras lá. Eu quero fazer um print dessa turma bonita. Muito bonita. X todo mundo aí para a gente fazer um print. Muito bem. Beleza, daqui a pouquinho eu coloco lá para vocês. Muito bom. Beijo e queijo. Deu o nosso horário. Passamos 2 minutinhos. Até a semana que vem. Aguardo todos vocês aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.